Então, hoje a gente está aqui com o Elcio para falar de um tema bem relevante, bastante atual, né, Elcio? Sobre LGPD. Elcio, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o que é a LGPD, a importância, cuidados para quem é. Então, tá contigo. Perfeito, então, muito obrigado pelo convite, né? Estar aqui falando sobre esse tema e também um pouquinho sobre esse trabalho que a gente vem realizando aqui na região. Eu sou advogado, né? Trabalho aqui na região do Alto Vale de Itajaí há mais de 6 anos, né? E venho desenvolvendo aí há aproximadamente 3 anos esse trabalho voltado para o direito digital, né? Que envolve, então, a adequação de empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso escritório ele existe há 20 anos aqui no Alto Vale, né? MKS Advocacia Empresarial, mas atualmente nós estamos trabalhando com um núcleo separado dentro do Centro de Inovação, né? Que a gente vem chamando de MKS Digital. Esse núcleo é onde a gente produz, então, todo esse trabalho de assessoria das empresas, né? Então, que é bem específico e ele é pontual, né? Ele não é permanente, né? Ele tem um começo, meio e fim de adequação da empresa para que ela possa estar em conformidade com essa nova legislação e, eventualmente, preparada para fiscalizações ou demandas dos titulares, né? A gente chama de titulares de dados, então as pessoas, somos pessoas físicas, né? Todos nós, no caso. E a LGPD ela veio justamente para regulamentar o que acontece com os nossos dados pessoais, né? O pessoal confunde muito a aplicação da LGPD à pessoa jurídica, né, e tudo mais. Não são os dados, quaisquer dados, são dados da pessoa física, eu, você, né? E essa proteção ela é muito importante diante da grande coleta de dados que existe já há muito tempo, né? Não existia nenhum controle, né? A gente não sabia o que acontecia com a nossa informação que é disponibilizada no celular, né? Porque é possível coletar, por exemplo, os locais de tela que a gente toca, né? O que a gente está ouvindo ou não, a nossa voz, né? Então, o que a gente está emitindo de sons, de imagem, a localização. Então, todos esses dados estavam ali sendo utilizados de uma maneira ou de outra, às vezes para direcionar propagandas, às vezes para direcionar fake news, e precisava de uma legislação que fizesse esse controle, né? Que ajudasse a gente a poder dizer, ó, empresa, ó, governo, né, Estado, queremos saber o que está acontecendo com essa informação nossa, ou não queremos compartilhar essa informação. E daí poder tomar essa medida, né, diante de um órgão fiscalizador ou judicialmente, se for o caso. Então a LGPD ela traz várias regras que nos ajudam a tomar essas providências e está aí em andamento. Exatamente. E o que significa LGPD, né? Uma sigla bem interessante aí, bastante utilizada. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Ela ganhou esse nome aqui no Brasil, né? Ela é muito inspirada numa legislação europeia, né? Aplicada então a toda a Europa, né? Que é a regulamentação geral deles. Lá eles chamam de Regulamentação Geral de Proteção de Dados, mas a perspectiva de aplicação é a mesma, né? Existe uma legislação que ela trata de proteção de dados, existe uma agência que faz a regulamentação e a fiscalização, e todas as empresas, todos os órgãos públicos ou privados precisam se adequar a ela. Exatamente, eu gostei, Elcio, que você trouxe, que é uma adequação, e quão importante é, né, para as empresas, para nós, né, pessoas físicas, assim. E, além disso, né, quais os cuidados que a gente precisa ter com essa questão, né, de dados, da privacidade, quão relevante é nos dias de hoje de tecnologia, né, inovação, muita rede social, comunicação, como que você enxerga isso, né, a relevância, os nossos cuidados com os nossos dados pessoais? Certo, a gente tem duas perspectivas aqui, né? Uma é de nós enquanto cidadãos mesmo, né? E a perspectiva da empresa, né? Mas a principal, a que a LGPD vem a defender, é a nossa como cidadão, né? Os teóricos nos chamam já há muito tempo, né, de cidadãos de vidro, porque nós somos transparentes quando nós estamos acessando redes sociais, quando nós estamos acessando algum aplicativo, quando nós estamos realmente compartilhando nossas informações, né? E o nível de compartilhamento ele é muito alto, né? Como eu falei antes, seu celular capta sua voz, sua imagem, você não sabe, não tem um controle específico, né? Até o momento você não tinha nem leis que te dessem suporte para saber o que estava sendo coletado de você.
E toda essa informação disponibilizada, ela representa um risco para o que a gente chama de autodeterminação informativa, ou seja, que é a sua capacidade de dizer o que vai acontecer com as suas informações ou não, né? Então, realmente a importância dessa lei e a importância de você ter cuidado com seus dados pessoais é isso, porque daqui a pouco você, enquanto pessoa física, vai estar recebendo notícias direcionadas, o algoritmo vai ser preparado de alguma forma para você, que você não tem mais um controle exato para entender como é que é a realidade ao redor de você, né? O que é real ou não, o que é fake news ou não, né? Porque você é alimentado com muita informação, e para você separar essas informações é muito difícil. Então, a legislação ela permite que você tenha um controle maior sobre isso e você possa realmente ter ciência. Não, estou recebendo esse tipo de informação que tem aquela fonte, né? E eu considero essa informação pertinente, né? E não mais informações aleatórias que te colocam numa bolha onde você não consegue mais enxergar o mundo como ele é de fato. Então, permitir que você tome essa decisão, tenha privacidade garantida, né? Saber que você não vai estar no seu quarto, por exemplo, e alguém vai estar captando o som que você está emitindo, que não vai estar captando a imagem que você está produzindo é muito importante. Ou saber que a imagem que você está compartilhando através de um aplicativo como o WhatsApp, por exemplo, não vai estar sendo guardada e utilizada para outros fins. Isso é muito importante, né? Porque a gente acha, eu tenho uma câmera nas mãos e essa câmera aqui só grava o que eu quero e deu. Não é bem assim, né? Dentro do contexto de você compartilhar na rede, existe a possibilidade de alguém coletar aquilo, guardar e utilizar até contra você, talvez, né? Então, ter esse controle, saber que existem regras de segurança da informação, né? Regras tecnológicas que permitam segurança dos seus dados, segurança de que ninguém vai usar indevidamente aquilo é muito importante. E daí a gente tem a perspectiva da empresa também, né? A perspectiva da empresa é de garantir que isso aconteça, né? De precaver que o seu cliente, o usuário, a pessoa os seus colaboradores, né, eles estejam protegidos, né? E isso é muito importante. E com certeza existe muito uma perspectiva assim de no Brasil a gente tem uma coisa do a lei que pega ou não pega, né? Às vezes tem legislações que a gente vê que elas iniciam, mas na prática elas não encontram um suporte para serem validadas, né? Mas a LGPD é diferente, né? A gente tem um contexto já de outros países que aplicam regras, como eu falei, a União Europeia como um todo, né? E realmente o que é previsto em termos de necessidade de proteção do cidadão, ela se valida na prática, no dia a dia, né? E isso vai acontecer, né? Inclusive, para as empresas, a grande preocupação é o quê? A aplicação de sanções e as demandas dos titulares, né? Porque as empresas, elas eventualmente, se não estiverem adequadas, elas vão sofrer sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Empresas que negociam com órgãos públicos que vão estar adequados, geralmente, né, presume-se que vai acontecer que uma das demandas de participar de uma licitação, por exemplo, vai ser você estar adequado. Você tem que comprovar a adequação à lei LGPD para conseguir participar de um determinado ato licitatório, né? E não só isso, eventualmente, o titular que se sentir prejudicado pode mover uma ação contra a empresa. E dela vai ter custos jurídicos, vai ter custos de indenização, custos judiciais de um processo. Então, tudo isso representa um risco muito alto para realmente não se preocupar com realizar essa adequação, né? Com não acontecer a efetiva aplicação da lei ou com a lei não se validar no tempo. Então, essa é a perspectiva que a gente tem, realmente, de que vai acontecer essa aplicação da lei, mas provavelmente assim com bastante tempo. Assim, toda legislação ela tem um tempo em que ela vai se validando, que ela vai sendo analisada no judiciário, né? Vai sendo regulamentada pela autoridade, né? Isso vai acontecer bastante também. Então, provavelmente nos próximos 10 anos a gente vai ter muito o que discutir ainda sobre lei geral de proteção de dados, sobre segurança da informação e tudo mais. Isso, e bastante interessante. E esses cuidados, né, que a empresa ela precisa ter para se adequar, porque hoje em dia a gente sabe, né, que utilizando essas redes sociais, esses sites, o consumidor ou nós, né, que fazemos uso, a gente faz lá, aceita os termos de consentimento, né, de que os nossos dados estão sendo captados, mas as empresas, então, como você falou, elas precisam ter como forma até de resguardar, né, para futuros processos, né, que nenhuma empresa gostaria de ter devido a isso, e a própria lei ela já traz essas condições, né, que ela precisa demonstrar para o usuário
que essas informações estão sendo guardadas, enfim, né? E de forma correta, né, Elcio? Então, para a empresa, para ela se adequar, por onde que ela tem que começar? Assim, eu não sei nada de LGPD, estou tendo primeiro contato agora contigo aqui, conversando um pouquinho, trazendo esses pontos principais, mas por onde começar, assim? Procurar um escritório especializado, enfim, quais são as orientações, né? Para quem chegou agora, assim, nesse tema. A empresa ela pode iniciar sozinha, não tem problema nenhum. Eventualmente, ela vai precisar contar com alguma assessoria, né, para as partes mais refinadas do projeto. Mas para iniciar, para começar a entender um pouco sobre a lei, sobre o que é necessário, ela pode começar buscando entender quais dados que eu tenho aqui dentro, né, de pessoas físicas, né? Beleza, toda empresa vai ter os dados dos colaboradores, é um primeiro passo, né? Feito isso, com quem eu compartilho esses dados? Se eu pensar em dados colaboradores, eu compartilho com a contabilidade, compartilho com a empresa de software que me atende, que fornece um software para mim, eu compartilho com o escritório que me assessora juridicamente, né? Eu compartilho eventualmente com um parceiro para fins de realização do contrato, de prestação de serviço, de venda de um produto. Eu atendo pessoa física, né? Então eu tenho um negócio B2C ali, né? Então eu atendo consumidor. Quais dados desse consumidor eu preciso, né? E a partir do momento que você sabe quais dados você tem, você analisa com quem você compartilha esses dados e você já começa a ter uma perspectiva assim do risco que você corre, né? Se há muito compartilhamento, se esse compartilhamento ele não tem nenhum tipo de controle, se todo mundo tem acesso a todos os dados que estão no seu servidor, você já está correndo alguns riscos, né? Então, mas ter essa compreensão inicial é bem importante, né? Outra coisa que é muito importante já de início é levar para a equipe que existe essa preocupação, né? E que a lei ela vai vir a ser aplicada, então a equipe já precisa ir conhecendo essa legislação, né? Não conhecer a fundo o artigo tal, o inciso tal da lei, né? Mas entender para que ela serve, que ela serve para proteger os dados pessoais, porque existe um risco muito grande de compartilhamento, para garantir a privacidade deles, garantir a privacidade do cliente, né? A partir dali já dá para começar a construir, né, esse projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Também existe muita orientação no site da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Eles disponibilizam muito material e cada vez mais vai ter orientações lá para as empresas que quiserem estar se adequando. E, gente, hoje em dia, né, o conhecimento está na rede, né, para quem quiser, né? Então, existem muitos modelos de políticas, existem muitos modelos de como criar um canal de comunicação, né, para que o titular venha lá conversar com você, demande você para entender como você faz a adequação. Existe muita informação na internet, né? Então, eu recomendo as empresas aproveitarem isso, para pelo menos começar a ter uma noção, começar a ter construir esse projeto, né? A partir de um certo momento, quando você precisa começar a avaliar riscos, daí já precisa ter alguém capacitado dentro da empresa, né, para realizar assim a construção dessa matriz de risco, entender um pouco, né, sobre o que é risco alto ou não é para a empresa, né? Então, ou precisa ter alguém interno capacitado ou realmente contratar uma assessoria que auxilie a empresa a fazer isso. Porque a partir dessa avaliação de riscos é que realmente podem ser tomadas medidas efetivas, tanto nos processos, né, e na criação de documentos, como também na parte de segurança da informação. Que daí vem a questão da multidisciplinaridade da LGPD, né? Onde a gente vai contar não só com o advogado, com o setor jurídico, não só com o gestor, não só com o pessoal que realiza treinamentos, não só com a equipe de tecnologia, mas com todos, né? Existe uma necessidade, e é muito importante que se compreenda isso, de que a LGPD, a aplicação do projeto, a adequação, ela é multidisciplinar, né? Então, contar com vários profissionais, buscar criar uma relação boa com todos esses profissionais para realmente chegar num consenso de qual que é a melhor medida a ser aplicada naquele negócio, é a melhor saída, né? Realmente, e cada negócio vai ter uma característica, né? Então, a gente vai ter negócios que às vezes, se eu aplicar tal documento, tal processo vai funcionar. Mas talvez para aquela outra empresa que tem um tamanho um pouco diferente, tem mais ou menos colaboradores, tem um público-alvo diferenciado, talvez não vai funcionar. Então, precisa realmente pensar especificamente no negócio. Isso, personalizar, né, para cada situação. Isso. Porque, como você falou,
A gente fala muito para a rede social, mas as empresas, né, internamente trabalham com muitos dados, a gente trabalha com muitos formulários, né, inscrição para eventos, inscrições para N situações, e todos esses dados pessoais, como você bem falou, são dados privados, né? São dados da pessoa física que eu preciso ter ciência aonde esse dado vai parar, né? Então, é muito importante esse contexto, né, o aculturamento, né, sobre a temática, porque, como você bem falou, a lei ela traz, né, toda uma abrangência que vai ser familiarizada aos poucos, mas é necessário, né, a gente ir buscar informações, num segundo momento buscar pessoas especializadas, mas com certeza personalizar as necessidades de cada empresa, instituição e tudo mais. E, Elcio, aproveitando, nós aqui no SINF, nós temos um grupo de mentores voluntários para atender as necessidades aqui da nossa região do Alto Vale em várias especialidades. Hoje são mais de 35 mentores e, felizmente, nós temos você também como mentor especialista, então, na área de Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu gostaria também que você falasse um pouquinho desse trabalho na mentoria, que é possível as pessoas contatarem e conversarem com você, né? A gente deixa assim, bem claro que uma mentoria é diferente de uma consultoria, né? É um direcionamento, então essa fase inicial, assim, também, né? Para a pessoa que quer entender um pouco mais sobre o assunto e com o mentor especialista vai ter esse direcionamento. Então, gostaria que você falasse a respeito, então, desse trabalho que é possível também ser contatado, né, via mentorias SINF-GTEC, parceria aqui com o Centro de Inovação. Bom, eu entendo que a construção desse trabalho é muito importante, né, para criar uma cultura de preparação dos empresários, dos empreendedores para o desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio, né? Porque muitas vezes a gente não sabe se a necessidade é realmente aquela, daquele profissional. Então, você vai criando essa relação entre a pessoa que necessita e as pessoas especialistas na área, e realmente você consegue, antes de realizar a contratação de uma consultoria, antes de iniciar um trabalho, de validar se realmente é aquela a tua necessidade. Porque muitas vezes você está realizando o teu negócio, está iniciando ele, e você pensa, não, eu preciso dessa consultoria aqui, ou desse trabalho, porque ele é essencial para a construção, mas talvez aquele trabalho que você está focando, ele é um segundo momento, né, um terceiro momento. Então, na conversa entre o mentor e o mentorado, vai dar para apurar se é uma necessidade imediata ou não. E talvez direcionar, então, para um passo anterior, que seja a necessidade real, né, daquele empresário, daquele empreendedor, da pessoa que está conduzindo um negócio novo, muitas vezes, né. Então, realmente é muito legal, assim, a gente vem conduzindo o trabalho. Eu tive a oportunidade de realizar até agora aí 2 mentorias, né, com empresas aqui da região. Realmente foi uma conversa produtiva e acaba se mostrando uma troca muito importante, porque o mentor traz um conhecimento, vem com uma especialidade, mas o que a gente absorve enquanto mentor é muito importante também, né? Conhecer novos negócios, conhecer negócios que a gente nem tinha conhecimento que existiam na nossa região ainda e tudo mais, né? Então gera uma relação muito interessante, assim, eu considero uma oportunidade para ambos os lados, né? E um trabalho com certeza assim essencial para esse momento de desenvolvimento da região como um todo. Né? A gente precisa começar a criar mais laços, a entender mais o que a gente tem aqui no Alto Vale, principalmente, né? E buscar esse desenvolvimento conjunto. Então, com certeza é um trabalho assim que a gente vem acompanhando e eu espero que a gente possa conduzir por muito tempo ainda, porque ele é realmente importante. Isso, obrigada, então, Elcio, por ser nosso mentor, né? Primeiramente pelo SINF-GTEC, e a gente deixa lá os contatos também do Centro de Inovação. É possível agendar, então, uma mentoria gratuitamente no sinf.com.br/mentorias gratuitas. E o Elcio também está instalado aqui no Centro de Inovação, então está muito próximo. As mentorias elas podem ser e acontecem com frequência de forma online, né, em formato online. Mas também é possível acontecerem presencialmente aqui no SINF, até pela proximidade, então, do Elcio, então, aqui no Centro de Inovação.
como que, além, né, de contatar pelo Sinf, como que as pessoas podem conversar contigo, fazer esse agendamento? Quais seriam os canais de comunicação? Bom, enquanto escritório, né, nós temos então aqui em Rio do Sul a nossa sede, né, que é na Alameda Cristiano Ramos. E a gente está aqui no Sinf também com o nosso núcleo de direito digital, né? Então, a gente é bem aberto para marcar reuniões e tudo mais, né? A gente tem o nosso Instagram, nossa página ali, que a gente procura compartilhar muito conteúdo sempre, informação, porque o objetivo nosso enquanto jurídico, né, enquanto assessoria, é trazer o máximo de conhecimento possível, né? Orientar o máximo possível as pessoas e, particularmente, na área de direito digital, a gente vem desenvolvendo um trabalho de conversa mesmo, de conversação, de explicação, de exposição, porque a gente precisa, enquanto país, criar uma cultura de proteção de dados, né? Uma cultura dessa nova área que é o digital, né? É nova ainda, apesar de a gente pensar, né, para nós que já nascemos num mundo mais digital, a gente tem essa impressão de que já está consolidado, ainda não, é muito recente. As coisas andam muito rápido, né? Daí tem uma impressão assim de que existe há muitos anos tudo. Mas se a gente for avaliar precisamente, a gente está no máximo há 20 anos aí entendendo um pouco melhor, né, como funciona todo esse mundo, né? Ao contrário de alguns países, como por exemplo a Alemanha, que no pós-guerra eles sofreram ali muito por ter, durante, né, o período de guerra, de ter um compartilhamento de dados excessivo, eles terem lá uma restrição muito maior da sua autonomia, da sua privacidade, que a gente tem pouco. Então a gente vem desenvolvendo muito esse trabalho de conversação. Então, assim, tanto no Sinf mesmo diretamente, na Centro de Inovação, que se quiserem realizar conversas, conhecer um pouco mais sobre direito digital, sobre LGPD, quando quiser conhecer o nosso escritório, conhecer o trabalho, mas sim realmente no sentido de compartilhamento de informações, de compreensão, a gente está sempre disponível, né? E a ideia é que a gente vá construindo juntos, né? Igual acontece com as mentorias, igual acontece com os trabalhos que a gente realiza aqui, né, dentro da associação em si, né, do Centro de Inovação em si, que a gente vá também ficando cada vez mais próximos e podendo evoluir juntos. Isso. Aí a gente gosta de reforçar, como centro de inovação, que todos fazem parte, né? O centro está instalado aqui em Rio do Sul, mas ele é o nosso ponto físico, mas ele é para o nosso Alto Vale. Todos os serviços que nós temos no centro à disposição e em parceria com o apoio das entidades, esse programa de mentorias e tudo mais, é para empreendedores, acadêmicos, instituições, né? Para quem necessitar do serviço, né? Que hoje a gente fala muito em conexões, né? O produto do Centro de Inovação é a conexão, é conectar. Quem precisa, quem tem a demanda, com quem pode auxiliar, né, Elcio? E para a gente finalizar, então, qual é, na tua percepção, essa relevância, né, de estar junto, ser parceiro de um centro de inovação e também, né, aproveitar dessas oportunidades aí em serviços que desenvolvem não só o empreendedor, mas também a nossa região do Alto Vale do Itajaí? Bom, na minha percepção, nós temos que ser inovadores enquanto Alto Vale, né? A gente tem uma cultura um pouco restrita algumas vezes de se abrir para quem está próximo de nós. Muitas vezes até empresas são concorrentes ou não, mas existe um receio assim de conversar, de compartilhar, né? E eu acho muito importante que a gente faça isso. E o Centro de Inovação ele funciona como um potencializador dessa conversa, desse compartilhamento, né? Principalmente porque a gente vai encontrar meios de fazer isso, né? Então, assim, é necessário para o desenvolvimento da nossa região que a gente tenha esse local, né? E que a gente vá aprendendo a cada vez mais a compartilhar. E assim a gente vai descobrindo ferramentas inovadoras, né? Lembrando sempre, né? Eu acho que é uma coisa que é uma percepção que a gente precisa ter. Inovação não é só tecnológica, né? Ela é em todos os sentidos, né? Dos mais variados que uma empresa puder atuar, que um negócio puder atuar, um empreendedor puder realizar um trabalho. Então, a gente começar a ter essa percepção do que é inovação, de como que funciona, do que é interessante compartilhar, de como que é importante a gente conhecer os negócios da nossa região, porque a gente não vai muitas vezes só também descobrir coisas inovadoras e levar para nossa empresa. A gente vai descobrir o que está acontecendo aqui também, né?
Eu mesmo participando assim ativamente aqui do Centro de Inovação, estando aqui, a gente vai descobrindo assim o que existe no Alto Vale, né? A gente não sabe todas as empresas de tecnologia que estão aqui, todas as empresas, todas as indústrias, todos os comércios, tem muita coisa acontecendo aqui no Alto Vale. E eu acho muito importante que a gente comece a ter essa percepção cada vez maior, né? De tudo que a gente tem, do potencial que a gente tem de construir um local, um espaço, né, aqui que possa potencializar o nosso trabalho, o desenvolvimento da nossa região como um todo e levar isso para o país, inclusive. É isso mesmo, Elcio. A gente agradece, então, a sua participação, né? A tua fala, então, esclarecendo os principais tópicos sobre LGPD e deixamos também os contatos do Centro de Inovação aí sempre à disposição nas redes sociais, sites, nos contatos, via WhatsApp, telefone, para quem quiser se conectar, né, e participar e contribuir com o universo da inovação. Muito obrigada.